Continuando nossos estudos sobre a camada de aplicação, nesse vídeo falaremos sobre os serviços web e e-mail. Vamos começar pelo protocolo HTTP, que é a comunicação de páginas web. Então, quando um usuário ele digita no seu computador o endereço, por exemplo, www.cisco.com/index, né? Apesar de você não digitar /index, se você não digitar o nome de nenhuma página, a página solicitada é essa aqui. Então, quando o cliente digita uma URL, inicia um processo de comunicação que tem por objetivo baixar, ou seja, buscar lá no servidor esta página ou uma outra página. Nesse caso aqui é a página index.html. Como funciona? Então, o primeiro passo, o passo 1, é o navegador vai interpretar essa URL com 3 partes. Primeiro, o protocolo HTTP, ou seja, essa comunicação vai utilizar o protocolo HTTP. Segundo, vai ser o domínio ao qual eu preciso me conectar. Então, o domínio é www.cisco.com. Então, com quem eu quero conversar e qual o idioma da minha conversa, ou seja, qual é o protocolo que vai reger a minha conversa, ou o protocolo que tem as informações e as especificações de como a conversa vai acontecer. E o terceiro passo é a página que eu quero acessar. Então, qual página eu quero acessar? Eu quero acessar a página index.html. Ah, mas eu não digitei nada. Então, se você não digitar nada, o index é que é solicitado. Então, esse é o primeiro passo da comunicação HTTP. E o que acontece depois? Bom, uma vez que você digitou um determinado domínio, o navegador vai verificar com um servidor de nomes qual é o endereço IP associado a esse domínio. Então, aqui entra em ação um outro serviço, que é o serviço de DNS. Então, eu preciso descobrir qual é o endereço IP deste domínio. Por quê? Porque na camada de rede, o que é utilizado para encapsulamento dos pacotes é o endereço IP. Então, eu preciso descobrir qual é o endereço IP, que é o número, o identificador numérico da camada de rede. Então, o cliente inicia a solicitação HTTP para o servidor, enviando uma solicitação de GET para o servidor. E essa solicitação de GET diz assim, ó, eu quero puxar, eu quero obter esta página, que é a página index.html. Então, solicitei a mensagem para o servidor. Depois, quando o servidor recebe esta requisição, ele vai lá nos arquivos dele e vai procurar o arquivo index.html, que é o arquivo que eu estou querendo baixar. Vai pegar este arquivo, vai formatar no formato que o HTTP consiga transportar. E aí essa mensagem é enviada para a rede e entregue ao cliente. Este arquivo, esta mensagem, vai chegar para o cliente no browser que fez a solicitação. E o browser, ele vai pegar aquele código que contém tags, HTML, CSS e mais algumas informações que não são informações que dizem respeito ao desenho da página, vai pegar essas informações, vai formatar essas informações e mostrar a página para o usuário. Então, o passo 4 é decifrar o código HTML, formatar a página e desenhar no navegador. Aquele monte de texto HTML, CSS e outras informações, elas são apresentadas em um formato bonitinho que o usuário consegue ler, visualizar, né? Então, o HTTP é um protocolo que trabalha com o formato solicitação e resposta, em que eu tenho um cliente solicitando uma página e a resposta sendo dada pelo servidor. Então, cliquei em um link. Nesse link eu vou ter uma nova página, vou
vou solicitar essa página para o servidor vai devolver a página para o cliente. Então, eu tenho formato de comunicação do tipo solicitação e resposta. E ele vai especificar os tipos de mensagens usados na comunicação. Então, na comunicação do HTTP, nós podemos ter mensagens do tipo GET, que é o pedido de dados do cliente. Então, o cliente envia uma mensagem GET ao servidor web. Nós temos mensagens do tipo POST, que carrega arquivos de dados no servidor web, como dados de formulário, por exemplo. Então, o usuário vai informar dados para o servidor e o servidor vai armazenar esses dados em algum lugar. E eu tenho mensagens do tipo PUT, que vai carregar recursos ou conteúdos no servidor, como, por exemplo, uma imagem, um texto, um vídeo, um arquivo, né? Então, eu vou mandar para o servidor algum outro recurso. Só que o HTTP ele não é um protocolo seguro. Então, ele é um protocolo em que essas trocas de mensagens acontecem no formato que a gente chama de texto limpo. Para comunicações seguras, é importante que se utilize o HTTPS. Como que funciona o HTTPS? Então, para além da comunicação do HTTP, o HTTPS vai usar SSL ou TLS na camada SSL ou TLS que atua entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Tem um pé na aplicação e um pé lá no transporte. E esse S é de seguro, tá? E o HTTPS ele vai criptografar a comunicação entre cliente e servidor. Então, existe um processo inicial em que cliente e servidor trocam chaves, e nessas chaves, a mensagem que vem do servidor, ela vai ser criptografada. E as mensagens de put e post do cliente, elas são criptografadas também. Então, a comunicação, ela é criptografada, e essa criptografia, ela acontece antes de iniciar o processo de troca de mensagens. Outro serviço interessante na web é o serviço de e-mail. O e-mail ele vai utilizar 3 protocolos: o protocolo SMTP, o protocolo IMAP e o protocolo POP. Então, nós temos IMAP, IMAP 2 e POP 3 aqui funcionando. Então, são 3 protocolos que trabalham de formas diferentes, tá? No lado do servidor, eu sempre vou ter o SMTP e no lado do cliente eu posso ter POP ou IMAP. Então, o e-mail é um método de armazenamento, envio e recuperação de mensagens eletrônicas. Então, a gente tem cartas que são encaminhadas pela rede. Essas mensagens, né, as antigas cartas, elas são armazenadas em bancos de dados nos servidores. Então, é como se fosse o sistema de correio, né, por isso e-mail, o sistema de correio implementado em um formato eletrônico. O que acontece? Cada usuário vai ganhar uma caixa postal. Então, ele vai ganhar uma caixa postal no servidor SMTP, e esse servidor ele vai trocar mensagens com o cliente. Como que funciona, então? O cliente, ele sempre vai se comunicar com o servidor. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um remetente. Esse remetente, um usuário qualquer, ele vai ter uma conta de e-mail, ele vai ter uma caixa postal nesse servidor de e-mail, que é o servidor A. Eu tenho um segundo usuário que ele vai ter uma conta de e-mail no servidor B. Então, assim, aqui eu tenho o endereço angelita@ifc.videira.edu.br. Ou aqui eu tenho o e-mail angelita.zanella@ifc.edu.br. Então, esse é um servidor. Eu vou mandar uma mensagem para o joãozinho@gmail.com. Então, esse é um outro servidor de e-mail. As mensagens, elas são armazenadas no servidor de e-mail. Então, aqui eu tenho, dentro do servidor, eu tenho uma caixa postal e nesta caixa postal ficam armazenadas as mensagens da Angelita e de outros usuários deste servidor de e-mail. Os clientes, e aqui, quando falarmos de clientes, eu não estou falando da Angelita, usuário, mas do computador que contém
um cliente de e-mail, na verdade o computador é este aqui, né? Onde eu tenho um cliente de e-mail instalado. Esse cliente de e-mail pode ser um cliente web ou uma aplicação, por exemplo, o Thunderbird. Então, os clientes de e-mail, eles se comunicam com os servidores de e-mail para enviar e receber mensagens. Então, o cliente de e-mail que está instalado nessa máquina vai se comunicar com o servidor de e-mail deste usuário, né? E este usuário, o cliente que está instalado nesta máquina, vai se comunicar com o servidor de e-mail desta máquina. E para encaminhamento da mensagem deste usuário para este usuário, o encaminhamento é feito por meio dos servidores. Então, os servidores vão conversar por aqui utilizando o protocolo SMTP. Vamos ver como cada um dos protocolos funciona. O SMTP é o protocolo para troca de mensagens, Simple Mail Transfer Protocol, que ele vai fazer a troca de mensagens entre servidores de e-mail e o envio de uma mensagem de e-mail do cliente para o servidor, não o contrário, tá? Então, quando o cliente quer mandar uma mensagem, a Angelita vai mandar um e-mail para um usuário joãozinho@gmail.com. Então, a Angelita vai mandar para o servidor de e-mail do IFC. O servidor de e-mail do IFC vai mandar para o servidor de e-mail do Google, do Gmail, e essa mensagem vai ficar armazenada dentro do servidor de e-mail. A conexão entre servidores é feita pela porta 25, então esta conexão é feita utilizando a porta 25. A conexão entre servidor, cliente e servidor, ela é feita utilizando a porta 587 ou 465. No caso do 465, nós temos o SMTPS, que é o seguro, que nesse protocolo a gente tinha SSL-TLS, que é utilizado desde o início do processo de comunicação. Antigamente, os clientes também utilizavam a porta 25 para comunicação com servidores. Depois de um tempo, essas portas foram alteradas, porque existia uma série de ataques, então, para aumentar a segurança, foi feita essa alteração de portas. Então, como funciona o processo? Primeiro, o cliente vai enviar e-mail para o servidor. Depois que a conexão é feita, o cliente tenta enviar e-mail para o servidor através dessa conexão. Quando o servidor receber a mensagem, ele vai colocar em uma conta local, se o destinatário pertencer à lista de usuários local, ou vai encaminhar a mensagem para outro servidor, caso o destinatário não pertença ao domínio ao qual esse servidor serve. Então, o servidor de e-mail de destino pode não estar online, ou ele pode estar ocupado. Nesse caso, a mensagem vai ficar em uma fila, aguardando para ser enviada posteriormente. Ok, então a mensagem está lá no servidor. E agora? Bom, a Angelita precisa verificar se essa mensagem chegou ou se ela tem novas mensagens. Para o cliente de e-mail pegar as mensagens que estão lá no servidor, ele pode utilizar dois protocolos, que são o POP ou o IMAP. Inicialmente, nós tínhamos o protocolo POP. O POP é usado por uma aplicação para recuperar e-mails em um servidor. Então, esse POP, ele fazia a conexão com o servidor, escutando, trabalhando com as portas TCP, com o protocolo TCP na porta 110, e ele conectava então nesse servidor. Aqui no servidor está rodando o servidor POP, tá? O cliente conecta no servidor POP e esse servidor é como se fosse o carteiro lá do correio. Você vai na agência do correio e vai buscar as mensagens que são destinadas a você lá no correio. Então, o POP ele vai fazer esse serviço, ele vai buscar lá no correio as mensagens que você tem e aí vai baixar essas mensagens no seu cliente de e-mail.
Então, o POP baixa a mensagem, faz uma cópia da mensagem no cliente de e-mail. A menos que você tenha configurado diferente, a mensagem é excluída do servidor. Esse era um problema sério que nós tínhamos antigamente. Então, quando o cliente deseja utilizar o serviço, ele envia uma requisição para estabelecer uma conexão TCP. Então, o cliente conecta no servidor. Quando a conexão é estabelecida, o POP envia uma saudação, então eles vão conversar. Oi, tudo bem? Oi. Eu sou o usuário Angelita, eu quero baixar as minhas mensagens. Eu tenho mensagens para você. E a mensagem é baixada. O cliente e o servidor POP trocam comandos e resposta até que a conexão seja encerrada ou cancelada. E o POP não armazena as mensagens. Não é recomendado para pequenas empresas que precisem de backup centralizado. E como funciona o IMAP? O IMAP é um outro protocolo, um protocolo mais recente, que ele tem uma forma diferente de lidar com a comunicação. Da mesma forma, o envio da mensagem ainda é feito por SMTP. A mensagem chegou lá no servidor do destinatário e fica armazenado na caixa de correio, na caixa de e-mail deste usuário. O IMAP é o protocolo que o cliente de e-mail vai utilizar para vir nessa caixa e baixar as mensagens. Só que diferente do POP que baixava a mensagem inteira, o IMAP não vai baixar a mensagem inteira. Ele vai conversar com o servidor e num primeiro momento as mensagens, a parte da mensagem que é baixada são os cabeçalhos. Então, eu baixei o cabeçalho da mensagem, tem informação sobre o remetente, tem informação sobre o assunto da mensagem, a hora de envio, pode ter mais alguma informação ali, mas são metadados, são informações importantes, mas não é o conteúdo da mensagem. Quando você clicar na mensagem, eu quero baixar esta mensagem, nesse momento o cliente de e-mail conecta no servidor de e-mail e baixa a mensagem específica que você está querendo fazer o download. Então, essa mensagem é baixada para a sua máquina, mas não é excluída do servidor. A mensagem baixou e ela é apresentada para o cliente, para o usuário. Quando o usuário deseja excluir uma mensagem, o navegador vai sincronizar a ação, ela vai informar para o servidor, por favor, exclua a mensagem. Uma outra diferença, uma grande diferença entre o funcionamento do POP e do IMAP é que o POP vai no servidor e baixa todas as mensagens, então inicialmente ele faz a sincronização com o servidor e baixa todas as mensagens e as mensagens inteiras. Isso pode ocupar uma grande largura de banda e pode ser muito demorado, tá? Além disso, o POP exclui as mensagens baixadas do servidor, a menos que você configure para ele não baixar, para ele guardar uma cópia no servidor. No caso do IMAP, o funcionamento é diferente. O IMAP, ele vai conectar no servidor e vai baixar apenas os cabeçalhos das mensagens. E vai baixar a mensagem, o corpo da mensagem, o conteúdo, só quando você clicar na mensagem solicitando aquela mensagem especificamente. O servidor vai guardar uma cópia e só vai excluir do servidor se o cliente de e-mail mandar um comando pedindo para excluir. Outra coisa interessante é que como o POP não guarda as mensagens no servidor, não é possível criar no servidor diferentes caixas para organizar suas mensagens. Né? A mensagem é baixada no computador do usuário e para você não tinha uma forma de organizar. No caso do IMAP, o IMAP ele guarda as mensagens no servidor e ele permite que você crie caixas para organizar suas mensagens. Então, normalmente os servidores já vêm com algumas pastas pré-definidas, novas mensagens, spams e algumas outras pastas que são personalizadas dependendo do servidor que você, dependendo da configuração do servidor. Como que funciona o serviço de e-mail? Nós temos 3 protocolos aqui, o SMTP, que é usado para
envio de mensagens entre cliente e servidor e entre servidores, então o envio da mensagem é feito sempre utilizando SMTP. E nós temos POP e IMAP, que é utilizado pelos clientes de e-mail para se conectar ao servidor e baixar as mensagens que são destinadas a ele. Então, é como se fosse o carteiro que vai levar as cartas para a casa do usuário. Então, 3 protocolos, um SMTP para envio de mensagens e 2 protocolos POP e IMAP para recebimento de mensagens. Neste vídeo nós falamos sobre 2 serviços muito importantes da camada de aplicação, que são os serviços web e os serviços de e-mail. Nós falamos sobre o funcionamento desses protocolos e como acontece a troca de mensagens.